A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, crianças. Estou muito feliz por poder passar um pouco do que eu sei para vocês, a gente aprender juntos aqui da palavra de Deus. E hoje a gente vai estudar a lição de número 10, tá? Que tem por tema assim, ó, o lugar onde Deus cura. A gente vai estudar hoje sobre esse lugar onde é realizada essas curas, tá? E o nosso memorizando, ele diz assim: ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Esse texto tá lá em Jeremias 17:14, parte A, tá? E eu tô muito feliz e eu quero deixar aqui bem claro para vocês, espero que vocês entendam a minha colocação, que desde o começo da nossa lição a gente tem estudado sobre a igreja, né, casa de Deus. Esse tem sido o nosso objetivo nesse trimestre. Tá aqui embaixo, Igreja, Casa de Deus. A gente tem aprendido, tem estudado. Então, só que eu quero deixar bem claro aqui para vocês que essa igreja, a Casa de Deus, não se limita a um templo, tá? Como assim não se limita ao templo? Não é só lá na igreja, não é apenas lá onde a gente vê o nosso pastor pregando, os irmãos cantando. É muito importante e algo indispensável. A gente tem que estar lá, a gente tem que ir, tem que estar em comunhão com nossos irmãos e lá tudo isso é realizado. Porém, a igreja, o templo somos nós, a casa somos nós, é eu, é você. Ah, mas eu sou só uma criança, mas eu tenho 9, 10 anos. Não, você é a casa, se você crer, se você é justificado. Eu sei que o pai e a mãe de vocês ensinam em casa a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele deu a sua vida por... Se você crê nisso, você é igreja, você já é igreja. Eu sei, eu conheço os alunos que eu tenho e eu sei que vocês são muito dedicados e inteligentes, inclusive. Então, eu sei que vocês entendem isso. Então, vocês são igreja. Então, dentro de casa, com o papai e com a mamãe, papai, mamãe tá doente, mamãe tá com aquela dor de cabeça, mamãe não tá se sentindo bem, o papai também. Vamos orar por ela? Também pode ser realizado cura. Estou dando o exemplo aqui relacionado à nossa lição, porém, isso se abrange a ela inteira, tá? Nós somos igreja, nós somos o templo. Tudo que a gente estudou aqui pode e deve acontecer dentro de casa, dentro de nós, tá? Com a nossa família. Então, agora a gente vai dar continuidade à nossa lição, vamos falar a respeito da nossa lição. E hoje a gente vai estudar, como eu já falei para vocês, a respeito desse Deus que cura, que realiza curas e milagres. A gente, desde muito tempo, inclusive, Deus ele se declarou, se revelou ao povo de Israel como Jeová Rafá. O que seria Jeová Rafá? O que significa essa palavra? Jeová Rafá significa Deus que cura. Então, desde o começo, ele se revelou como Deus que cura lá para o povo de Israel. E nos evangelhos a gente continua vendo. A gente viu inúmeras curas que Jesus realizou e depois também seus discípulos realizaram em seu nome muitas curas, muitos milagres e inclusive deixando também bem claro que essas curas, tudo isso pode acontecer nos nossos dias, tá? Tudo que aconteceu lá pode e deve acontecer nos dias de hoje. E a gente estudou já sobre vários discípulos e hoje eu quero falar para vocês a respeito sobre Tiago, irmão do Senhor. Ele foi um servo muito obediente, muito fiel, e ele escreveu uma carta para um grupo de judeus e que ele ensinava assim várias coisas sobre como ter uma fé, como seguir nesse caminho cristão, como servir a Deus, como seguir a Jesus Cristo, enfim, ele ensinou diversas coisas a respeito nessa carta. Porém, ele também falou a respeito da cura, tá? E ele enfatizou, ele falou, né, a respeito que quando alguém tivesse enfermo, alguém tivesse doente, deveriam se chamar os presbíteros ou líderes. Ele ensinou, é uma carta muito linda, que a gente aprende muita coisa nessa carta, e eu quero passar para vocês hoje a respeito da cura, que ele ensinou, que é algo muito valioso e importante nos nossos dias, inclusive. E ele instrui, como eu falei para vocês, que quando alguém estiver doente, deve se chamar presbíteros ou líderes, tá? E a igreja vai orar e ungir com óleo. Foi o que ele instruiu a primeiro momento.
Porém, além de ungir com óleo, eu vou até ler essa passagem aqui na nossa revista que eu achei muito linda. Não sei se está na de vocês também, olha só. Além de ensinar que se deve orar com fé e ungir, Tiago falou que uma coisa que devemos prestar atenção, ele disse que quando confessarmos nossos pecados, pedimos perdão e perdoarmos, somos curados de doenças. Olha só, que quando a gente pede perdão e liberamos perdão, nós somos curados de doenças, tá? Olha só que lição linda, tá? Então, isso prova, inclusive a ciência hoje, nos dias de hoje, a gente já sabe que algumas doenças físicas são causadas por problemas emocionais, por doenças às vezes emocionais. Ai, como assim, prof? Como é que eu vou ficar doente se eu, só porque eu tô triste, tô magoado com alguém? Porque às vezes é algo tão profundo, às vezes a gente tá tão triste, tão magoado, que isso pode causar uma doença física. Isso hoje é comprovado cientificamente, porém há milênios a gente já sabe disso por conta do texto, né? Por conta da palavra do Senhor. Ele já falou isso há milênios. Isso aconteceu há muito tempo, porém hoje a gente sabe disso por conta também da palavra do Senhor. Hoje a ciência prova isso, enfim. E outra lição que é muito interessante é que quando uma pessoa justificada ora, Deus ele responde, tá? Com milagres, com curas. Olha só que lindo. Mas o que é uma pessoa justificada? O que significa isso? Uma pessoa justificada é aquela pessoa que crê em Jesus, crê que ele morreu, crê que ele ressuscitou e também crê que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa pessoa ela se torna justificada, tá? Então, foi o que eu falei para vocês no começo da nossa lição. Que hoje isso pode acontecer dentro de casa, isso deve acontecer dentro de casa. Eu sei que você sabe que Jesus morreu, sabe que Jesus ele ressuscitou, ele morreu por nós, inclusive, ele não morreu por qualquer um, ele morreu pela humanidade, ele não morreu por qualquer motivo, ele morreu por todos nós, por pecadores, por pessoas que não mereciam, que não merecem. Porém, ele morreu, ele ressuscitou, ele morreu para que nós tivéssemos vidas, ele ressuscitou e ele prometeu que ele vai voltar para nos buscar. Então, se a gente crê nisso, logo nós somos justificados e podemos orar com fé, tá? Orar com fé e pedir a Deus que ele cure. Papai, a mamãe, um amigo, às vezes no colégio o amigo não tá bem, entendeu? Às vezes em casa, na igreja também a gente pode fazer isso. Então, isso é muito importante a gente entender que nós podemos, nós somos justificados, independente da idade, independente de qualquer coisa, independente às vezes de cor, de tamanho, enfim, isso não interessa para Deus. Nós somos justificados. Se nós formos justificados, nós podemos fazer todas essas coisas. E para encerrar a nossa lição, quero falar aqui para vocês, dar ênfase também nisso que a nossa lição ela deixa bem claro. Que independente da doença que for, se for física, se for emocional, se for espiritual, independente de qual problema, de qual doença, né, a gente precisa ser curada, Jesus ele tem todo o poder para curar, tá? Isso depende apenas de nós mesmos. Porém, ele tem todo o poder, mas não quer dizer que ele vai curar. Eu digo fisicamente, principalmente. Às vezes a gente vê alguém doente e, poxa, mas por quê? Porque a gente tem que confiar em Deus. Ele sabe os seus propósitos, ele conhece, às vezes, às vezes uma doença, uma coisa ruim, vem para nos aproximar de Deus, para que nós tenhamos a salvação, para que sejamos libertos, tá? Às vezes uma coisa ruim, por exemplo, eu fiquei doente, mas eu estava distante de Deus, essa doença me aproximou, fez com que eu viesse, Senhor, me cura, porque eu sei que Tu pode, Senhor, me ajuda. Então isso faz com que eu me aproxime de Deus, e isso é muito importante de saber, porque não quer dizer, às vezes é algo doloroso para alguém próximo, mas Deus a gente tem que sempre entender assim, que Deus ele é justo, que Deus ele é fiel e que ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é nenhuma criança, não, ele sabe o que ele está fazendo, ele conhece além, ele vê daqui a milênios, entendeu? Ele olha aqui e vê daqui a milênios, literalmente, ele conhece tudo. Então a gente tem que sempre confiar no propósito de Deus. Às vezes a gente está orando com fé, a gente está crendo, estou orando, estou crendo, sou justificado, porém Deus não realiza. A gente tem que confiar que Deus ele sabe, Senhor,
é a tua vontade, amém, tá? Então eu espero muito que vocês tenham entendido. Fiquem na paz do Senhor, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.